Olá pessoal, aqui é o professor Valdinei. Nós vamos dar sequência à nossa lista de exercícios envolvendo equações diferenciais. Então, vamos começar aqui pela primeira equação diferencial. É a atividade 2, item A. Então, nessa primeira equação diferencial, a equação é x² mais 1 vezes dy dx mais x vezes y. Isso é igual a zero. Muito bem, então nós vamos resolver essa equação utilizando o método do fator integrante. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é deixar a equação na forma geral dy dx mais px vezes y, que é igual a qx. Okay? Então, essa daqui é a forma geral que nós precisamos deixar a equação para utilizarmos a técnica do fator integrante. Então, para que nós possamos deixar essa nossa equação da forma como apresentada dentro do retângulo, nós vamos dividir todos os termos desta equação por x² mais 1. Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter x² mais 1, que multiplica dy dx, isso dividido por x² mais 1. Ok? Mais x y dividido por x² mais 1, que é igual a 0 dividido por x² mais 1. Feita então essa nossa divisão, o que vai acontecer? Nós podemos simplificar, e aí nós vamos ter dy dx igual x igual, não, vamos colocar o mais aqui antes, né? Mais x sobre x² mais 1 vezes y, isso é igual a 0. Ora, então nós já temos agora o nosso p de x. Qual seria o nosso p de x? O nosso p de x é essa função que está multiplicando o y. Então, o que nós fazemos aqui nesse caso? Então, nós vamos pegar e utilizar o fator integrante. Como é que a gente faz? Então, vamos colocar aqui, ó, fator integrante. Ora, o método do fator integrante, ele diz que nós devemos pegar e calcular a exponencial elevada à integral do p de x. Então, é isso que nós vamos fazer. Esse aqui é o nosso p de x. E aí nós vamos calcular, então, a exponencial da integral de x sobre x² mais 1 dx. Calculando essa integral, o resultado da integral seria 1/2 vezes ln de x² mais 1. Isso, pelas propriedades dos logaritmos, ainda pode ser escrito como ln de x² mais 1 elevado a meio. Como exponencial e ln são funções uma inversa da outra, nós podemos simplificar a exponencial e o ln, e aí nós vamos ter x² mais 1 elevado a meio. Isso aqui seria o nosso fator integrante. O que nós vamos fazer agora? Pega essa equação, tá? Vamos dar um número para ela, ó, asterisco, vamos chamar ela de asterisco. Vamos pegar a equação asterisco. E vamos escrever esta equação asterisco multiplicando todos os seus termos pelo fator integrante, que, como nós vimos aqui, é x² mais 1 elevado a meio. Multiplicando, então, x² mais 1 elevado a meio vezes x² mais 1 elevado a meio. E aqui, se você multiplicar vezes x² mais 1 elevado a meio vai dar 0. Então, nem é necessário fazer essa multiplicação.
Muito bem. Considerando aqui esse termo, o que nós tínhamos lá? Lá na equação asterisco, x ao quadrado mais 1. Ele não tem expoente, então significa que o seu expoente vale 1. Aí o que nós vamos fazer então? X ao quadrado mais 1 elevado a meio. Isso multiplicando dy dx mais, aí nós vamos fazer aqui, ó, 1 meio menos 1 dá menos meio. Então seria x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1 meio vezes y. Isso é igual a zero. Ok? Se procurarmos então quais são as duas funções que a derivada do produto entre elas resulta nisso daqui, nós vamos perceber que isso daqui tudo representa o quê? A derivada em relação a x de x ao quadrado mais 1 elevado a meio vezes y. Ok? Tudo isso aqui representa a derivada em relação a x de x ao quadrado mais 1 em relação a y. Por quê? Se você derivar x ao quadrado mais 1 elevado a meio, né, vamos fazer aqui só para a gente entender. Ó, x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Você vai derivar isso daqui. Tá? Você vai calcular a derivada em relação a x. Então isso aqui seria meio que multiplica x ao quadrado mais 1 elevado a meio menos 1, por causa da derivação, vezes a derivada do que está dentro do parêntese. Então seria 2x. Esse 2 cancela esse, e aí nós vamos ter x ao quadrado mais 1 elevado a aqui, meio menos 1 menos meio. Ok? Muito bem. Feito isso daqui, então isso aqui seria menos meio, que multiplica x. Isso aqui ainda pode ser escrito como x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Ok? Então, aqui está demonstrado, né, por que nós temos então esta nossa derivada. Então, se você derivar x ao quadrado mais 1 elevado a meio vezes dy dx mais a derivada do primeiro, então aqui você derivou o y e manteve a primeira equação. E aqui você fez o quê? Derivou a primeira equação e manteve o y. Ok? Calculando então a integral aqui em ambos os lados, o que nós temos? Então, integral de derivada em relação a x. De tudo isso daqui, ó, x ao quadrado mais 1 elevado a meio vezes y, ok? Integral de 0 dx, ok? Como que vai ficar isso daqui então? Então, simplificando aqui a integral e o derivada em relação a x, você tem o quê? X ao quadrado mais 1 elevado a meio vezes y. A integral de 0 é o quê? Uma constante. Então, quer dizer, o nosso y é igual a uma constante dividido por x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Muito bem, mas o que nós temos? Lá no exercício, nós temos a condição inicial, y0 igual a 1. Então, quanto vale o nosso y usando a condição inicial? Né? Vamos então colocar assim, ó, como a condição inicial y de 0 igual a 1, e nós temos que y é igual a c dividido por x ao quadrado mais 1 elevado a meio. O que vai acontecer? Nós vamos substituir. O x aqui vai valer 0 e o y vale 1. 1 é igual a c, que multiplica 0 ao quadrado mais 1 elevado a meio. Ok? Isso daqui é a mesma coisa que 1, que é igual a c sobre 1. Ou seja, a constante vale 1. Ora, então a nossa função para essa condição inicial, em especial, né, que antes era escrito como cx ao quadrado mais 1, ela pode ser escrita como 1x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Ok? E aí nós terminamos de resolver o nosso problema